Olá, gente, bom dia a todos, graça e paz. Aqui é o professor João França, estamos de volta aqui para o nosso curso de Introdução à Teologia das Alianças. O nosso estudo de hoje é sobre o Pacto da Graça. Agora vamos trabalhar a Aliança da Graça, e neste pacto nós veremos mais sobre como Deus pactua-se conosco. Na relação pactual temos o vislumbre da obra redentiva de Deus na pessoa de Cristo Jesus, como a ação da graça do Senhor sobre a nossa vida. Primeiro consideremos o Pacto da Graça, a sua origem. A Consulta de Westminster nos apresenta de forma lacônica a razão pela qual Deus fez um segundo pacto. No capítulo 7, seção 3, havendo-se o homem tornado por sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, ao Senhor aprove fazer um segundo pacto, comumente chamado de Pacto da Graça, por meio do qual ele continuamente nos oferece aos pecadores vida e salvação mediante Cristo Jesus, requerendo deles fé nele, para que possam ser salvos, e prometendo dar o Espírito Santo a todos quantos são ordenados para a vida eterna, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Então, a transgressão do homem e o Pacto da Graça. O que a gente vê aqui é que o homem, por sua queda, se tornou incapaz de obter vida por meio do pacto de obras. Esta incapacidade é o reflexo do estado da total depravação no qual o homem se encontra. Então, uma vez que esse homem está mergulhado em total depravação, totalmente arruinado pelo pecado, então o Pacto da Graça nasce devido a esta ausência de obediência à vontade pactual de Deus. Quando o homem decide desobedecer a Deus, ele quebra, viola o pacto, então Deus decide fazer um pacto, agora como representante federal, na cabeça federal, que agora é a pessoa de Cristo, a substância e a essência do pacto. O Pacto da Graça aprove ao Senhor fazer um segundo pacto. Bem, ele é um pacto que é feito com Cristo. Isso a gente percebe lá em Mateus capítulo 26, verso 28. Mateus 26, verso 28, quando o Senhor Jesus ele vai estabelecer a Santa Ceia e a Eucaristia como refeição pactual. E aí no verso 28 ele diz assim: porque isto é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, essa nova aliança, ela vem inaugurar um novo período na aliança. É bom lembrar que a palavra nova que aparece aqui no texto é a palavra kaine, que significa uma renovação e não uma nova aliança. Então, uma renovação da aliança. Fazemos um pacto implica que ele fez um segundo pacto com os termos absolutos no qual ele tem uma cabeça que é perfeitamente perfeito para cumprir aquelas exigências. Ele é um pacto outrora já prometido, como nós lemos em Gênesis 3,15. Este pacto é chamado de pacto de graça, porque nele Cristo se manifesta como perdoador do seu povo. Romanos capítulo 8, verso 3, parece nos indicar exatamente este tema, esta substância do pacto. Aqui em Romanos capítulo 8, verso 3, o apóstolo São Paulo diz: porquanto é impossível a lei, ou seja, a antiga aliança, no que tem porque está vivendo pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, quando eu tenho esse pacto da graça, eu tenho esse pacto da graça na pessoa de Cristo, ele se manifesta Cristo, se manifesta nesse pacto como perdoador do povo da aliança. Agora, quais são os benefícios do pacto da graça? Quando eu estudo o pacto da graça, eu preciso entender que ele tem alguns benefícios que são otorgados aos eleitos de Deus. O primeiro benefício que a gente tem no pacto da graça eu chamaria de a promessa de vida e redenção. Essa promessa de vida e redenção está estabelecida Romanos capítulo 10, versos 6 e 9. Mas a justiça decorre da fé, assim diz: não perguntes no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer volta a Cristo. Verso 9 agora.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja, a promessa da vida está exatamente ligada ao pacto, à aliança. Quando ele memoriza, ele remonta, Paulo volta à imagem de Moisés. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça depois da lei, por ela viverá. Então, quando o homem não consegue alcançar o nível da lei exigida, ele vai viver debaixo da maldição da aliança. Ele poderá morrer debaixo da maldição desta aliança. Mas agora, neste pacto de graça, é bem perceptível o pacto de graça presente em toda a Escritura, onde o homem encontra vida e salvação, crendo no Redentor Jesus Cristo, de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Isso me leva também para a segunda promessa, a promessa do Espírito Santo. No aspecto da graça, Deus promete dar aos eleitos o seu Espírito Santo, que nos habilita a crer na pessoa bendita de Jesus. No capítulo 13, verso 48 de Atos, nós vemos exatamente isso, onde é dito o seguinte aqui: que os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, primeiro, como é possível crer? A pessoa só pode crer através do papel gracioso do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que conduz os eleitos à crença, é ele que leva as pessoas à crença, ele que conduz as pessoas e habilita elas a crer. As pessoas não são naturalmente neutras para crer, não. Eles precisam ser ressuscitados espiritualmente, como diz Efésios capítulo 2, verso 1. E essa ressurreição implica também na aplicação da graça de Deus, que vem de manifestação de criação do homem, que açoitava, e a fé, que é colocada também neste homem. Então, os instrumentos de Deus que Deus dá ao homem para que o homem seja habilitado, através do Espírito Santo, a crer no poder singular do Evangelho da pessoa de Jesus. No capítulo 6 de João, versos 37, nós aprendemos o seguinte: aprendemos que todo aquele que o Pai me dá, ele seguirá a mim, e eu todo que vem a mim, de modo nenhum sairei fora. Verso 47, verso 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me deu não trouxer ele ressuscitar no último dia. Agora, verso 45, ele diz assim para nós: como já escrevemos, somos nós por Deus, e portanto todo aquele que o Pai, que da parte do Pai, tem ouvido e aprendido, ele se vem a mim. Então, essa ação de ir a Cristo, de crer em Cristo, é a ação específica do Espírito Santo. Então, o pacto da graça me dá a condição de olhar para a Cristo e seguir a Cristo, e amar a Cristo, e viver para Cristo. Em terceiro lugar, consideramos agora o pacto da graça no Testamento. A Constituição Westminster, no capítulo 7, na seção 4, diz assim: este pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de Testamento, em referência à morte de Jesus Cristo, o testador, e a herança eterna com todas as coisas a ela pertencentes, legadas neste pacto. Veja, o pacto da graça é apresentado na Escritura como sendo uma espécie de testamento. E a passagem que da Escritura que é citada na Constituição de Fé é a passagem de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versos 15 a 17. Diz assim: e disto dá testemunho também do Espírito Santo, porquanto após, no capítulo 9, versos 15 a 17, estava ali no capítulo 10. Ok? E por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança a de quem são chamados. Porque onde há testamento é necessário que se intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Porque nem pela primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei,
todo o povo tomou sangue de bodes, bezerros, com água, lã, tinta escarlate, roupa, espírito sobre, não só sobre o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo o sangue da aliança ao qual Deus prescreveu para vós outros. Aqui, irmãos, nós temos uma coisa interessante. Nós temos a linguagem empregada aqui na passagem. Nessa passagem é uma linguagem que aponta para a disposição de última vontade. Ou seja, aqui ele usa a linguagem do testamento. É bom lembrar que o termo usado aqui para testamento é a palavra grega diateke, que é a aliança. Esta é a única passagem em toda a escritura neotestamentária em que a palavra aliança é traduzida por testamento. Uma leitura rápida percebemos que o aspecto está vinculado à morte de uma vida, validar sua efetiva promessa. Então o autor vem discutindo a necessidade de morte sobre o pacto, quando alguém deixa de cumprir o lado do pacto, alguém tem que morrer para satisfazer as exigências do pacto. E no outro momento ele traz o uso da mesma palavra, que é aqui a figura de um testamento, de que um testamento só pode ter validade, é aberto, é lido, quando o testador que fez o testamento morre, e assim o testamento tem efetividade. Ele volta novamente a discutir sobre a questão da aliança, mostrando a importância da morte do sangue de Cristo, através dos tipos e símbolos que foram usados no Antigo Testamento. Esses tipos e símbolos usados no Antigo Testamento apontam exatamente para a obra redentiva de Cristo nos tempos vindouros. Ele vai usar vários exemplos dentro da Escritura, mostrando que o sangue de Cristo validava a aliança e que a morte de Cristo validava o testamento. Então, o pacto ele pode ser tomado como um elemento de vida e morte, mas também pode implicar num elemento de testamento, onde a disposição e a vontade daquele testador, ele de fato precisa ser efetivado. Cristo enche sua carne e morre, então o testamento é ativado, é aberto, e aí ele ressuscita. Quando ele ressuscita, os benefícios e a garantia daquelas promessas no testamento estão de fato calculadas e sustentadas porque ele vive. Então, isso nós temos aqui certo como o princípio fundamental da aliança. É necessário que nós tenhamos isso em nossa mente, porque somente a aliança, ela é nosso pacto, só ela é nosso testamento. Então, a aliança da graça, ela é tida na Escritura como um pacto de vida, um pacto que dispõe-se da vontade do testador. Deus estenda sua graça sobre a sua vida. Nos veremos na próxima aula.